cenário brasileiro, hoje especificamente, essa semana, e acredito que esse mês e até as eleições de 2026, mostra realmente que nós precisávamos de um Enéas na política brasileira no passado. Talvez, se nós, os meus pais, os brasileiros, tivessem colocado o doutor Enéas na política, hoje o Brasil estava direcionado para um país aí de primeiro mundo, não é? Verdade. E sabe, Jesus ele foi tido, né, como um dos participantes de Beelzebul. Você vê que o povo é assim, as pessoas não acreditam naquilo que fala. Até Jesus sofreu isso, né? Essas afrontas. E às vezes a gente fala coisas que eu sei que foge da realidade de algumas pessoas, mas não necessariamente que aquilo também seja uma mentira. É que muitas vezes as pessoas não estudaram, elas não foram pesquisar. E também a gente às vezes nem tem coisas que a gente fala a nível científico, ou abordagens, igual o pastor Cardoso faz muitas abordagens aqui. E tem coisas de mundo espiritual que nem dá para falar para as pessoas, porque as pessoas não vão entender. Então é muito complicado. E a gente fala algumas coisas aí já descem a lenha. Imagina se entrasse mais aprofundado em algumas coisas do mundo espiritual. Porque hoje também, até a gente fala da política que é polarizada, mas até o corpo de Cristo, no sentido de igrejas, é polarizado. Cada um pensa de um jeito, cada um... Claro, até uma moça veio falar comigo essa semana, achei interessante. Ela falou, pastor, ó, eu tenho divergências teológicas do Senhor, mas isso não significa que a gente seja inimigos. Eu falei assim, não, é verdade. Às vezes no casamento você nunca brigou com a sua esposa, nunca discutiu ideias, e no entanto você ama, você tá ali junto. E a gente tem que aprender isso daí, as pessoas têm que ter essa compreensão. Hoje o Brasil ele está enfrentando isso, esse mundo polarizado, e fica essa guerra, né? Até no cenário político também. Mas não é uma guerra natural Não, apenas, né? Não é uma guerra ideológica. É também não, uma batalha espiritual na política, né, sei, pastor? existe. Eu acho que a política é mais. Primeiro que a gente precisa deixar bem claro que política e religião sempre andou juntos. Verdade. Então, desde Gênesis 11, na realidade, toda a mística religiosa do mundo começou em Babel, né? E ali existia astrologia, numerologia, cartomancia, signos, zodíaco, tudo estava ali em Babel. E quando Deus espalhou, foi ramificado sobre a terra. Então, veja bem, era um político que era Nimrod e a religião estava ligada. Quando a gente vem estudando toda a história, né, porque as pessoas querem dizer, igreja e religião não se misturam, é igual óleo e água, né? O pessoal fala muito isso. Verdade. Mas quando a gente vem, vamos já para o tempo do cristianismo, o Império Romano em 313, Constantino se utilizou da cristandade para perpetuar o Império Romano. A reforma protestante teve políticos que se utilizaram de Lutero para se desvincular do Império Romano. Então, veja, no meio do nosso meio, né, protestante, também teve muita ligação com religião. Você vê, por exemplo, o governo americano, você vai ver que os conselheiros do presidente americano, o Billy Graham, acompanhou vários. E a igreja sempre presente. Então, a gente não pode desvincular política de religião. Agora, uma coisa eu tenho deixado claro, que era bom que todos entendessem, que a igreja está acima de política. A igreja está sentada com Cristo nas regiões celestiais e ela manifesta o reino de Deus sobre a terra. Então, a igreja não depende de política para existir. Ela subsiste sem apoio político nenhum. Porque Jesus estabeleceu um reino que é a igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só que hoje, no Brasil, eu acredito que até pelo que aconteceu nas eleições, a abertura religiosa, confiando totalmente que um homem iria salvar uma nação, Deus mostrou que não era bem por aí. Eu acho que não houve discernimento espiritual sobre as coisas que estavam acontecendo e iriam acontecer. E a prova é para onde nós estamos caminhando agora. Não sei se o pastor Zaide tem essa... Não, é verdade. Assim, o senhor falou de Constantino, é interessante, porque até então existia muita perseguição religiosa. Aí Constantino vem, ele meio que, ele faz parte de uma questão religiosa,
E aí todo mundo passa a ser religioso. Começou a ter a misturação, a miscigenação, que é o que tem um pouco hoje também, tem muito, né, isso daí. Agora, essa questão, igual o senhor falou, teve muita idolatria em relação ao ex-presidente. E Deus falou, eu posso falar aqui, Sim. as claras, o senhor falou que a igreja, ele não venceu por causa da igreja. Bolsonaro não venceu as eleições por causa da igreja. Porque Deus quer refinar a igreja precisa ser refinada. É como a gente está falando hoje, o povo... Foi feita uma pesquisa, pastor, o povo ora 5 minutos por dia, isso é uma vergonha para o evangelho. As pessoas hoje, elas são superficiais no evangelho. Hoje, a gente faz clínicas de cura, libertação, pastor Cardoso também deve fazer. As pessoas estão da igreja com a vida torpe, destruída. A igreja não se levantou. A igreja precisa se levantar. Como, pastor? Com partidarismo político? Não. Em oração, em santidade, sabe? Em jejum, em arrependimento, em quebrantamento. Eu tava vindo pra cá, lembrando aquele louvor, né? Da Vissácer, né? Quando a nação clama, haverá paz na terra. Tá faltando isso, a nação clamar. O povo de Deus clamar. Se Deus teve misericórdia de uma cidade como Nínive, que era um povo bárbaro, cruel, como que Deus não vai ter misericórdia da nossa nação? Então a gente precisa clamar. Eu acredito, tá? Já falei. Eu acredito. Eu acredito que Deus levantou Bolsonaro, que isso é certo. Agora a questão é igual pastor Cardoso, Deus pode nos levantar. A questão é que se levanta ao redor pessoas que muitas vezes se tornam idólatras. Eu queria que os pastores que profetizaram que o Bolsonaro ganhou viesse a público e falasse. Ninguém vem agora a público, né? Você já percebeu? Eles não vêm falar assim, as profetadas que deram para ele, dizendo que ele ia vencer, que ele ia ganhar. Queridos, a gente tem que tomar muito cuidado. Agora, é certo que há uma batalha espiritual na nação brasileira. Hoje a nação brasileira enfrenta uma batalha espiritual. A gente que trabalha nessa área, a gente sabe que há uma guerra espiritual. O Brasil enfrenta. Mas por que o Brasil está enfrentando uma batalha espiritual? Porque Deus quer libertar a nação. É um padrão bíblico. Quando Deus liberou uma palavra através de Moisés, que ele ia libertar o povo hebreu da terra do Egito, o que Faraó fez? Ele quis colocar jugo dobrado. As pessoas têm que entender, a gente está numa batalha, o faraó quer colocar jugo dobrado, mas existe um decreto de libertação para a nossa geração, para a nossa nação brasileira. Agora, cabe a nós o quê? Não desistir dessa libertação nacional, de buscar a Deus, de clamar pela presença de Deus. Porque olha só, olha o povo hebreu como eles estavam no Egito, eles eram escravos. E era povo de Deus, adoradores, mas estavam lá, escravos. Mas Deus levantou uma pessoa para ajudar. Agora, o que acontece no Brasil é diferente, né? Tudo o povo idólatra, o povo misturou, igual o pastor falou. Tem a questão, a gente sabe, igreja, política. Só que o problema é que misturaram muito isso daí. Muito político dentro das igrejas, nos palcos, né? Nos altares da igreja. Começou a ter muito isso daí. E a gente sabe que também tem questões de corrupção, a gente precisa tomar muito cuidado. Tem a questão da idolatria também ao Bolsonaro. Vocês vão de concordar que o Bolsonaro ele foi usado por Deus para despertar uma geração para a política. Existiam muitas pessoas totalmente apolíticas, que não se envolvia, que não queria se mover politicamente. Bolsonaro veio e parece que ele abriu os olhos de muitas pessoas. Até então, muita gente não sabia quem eram os ministros do STF, não sabia os ministros que compunham o governo. Após Bolsonaro, todo mundo está sabendo o nome dos ministros do STF, sabe sobre os 3 poderes. Então, essa geração no Brasil se despertou para a política por causa do Bolsonaro. Então, o cara foi usado por Deus para isso. Porém, ao extremo agora, né? A igreja começou a idolatrar Bolsonaro quando ele entrava nas igrejas, o povo mito. E o deputado Antônio de Paula veio aqui e ele disse que ele tinha conversado com Bolsonaro. Bolsonaro, quando você chegar na igreja e as pessoas ficarem gritando mito, e você for receber a oportunidade, fala para o povo não fazer isso, porque ali é lugar de adoração a Deus. Porque havia cultos que eram interrompidos. Nos Gideões, o Eliseu Rodrigues teve que repreender o povo,
por causa do Bolsonaro, porque o povo ficou mito. Na hora da pregação do Eliseu, ele interrompeu a mensagem, repreendeu o povo, porque o povo ficou assim. E, querendo ou não, se o camarada não tomar cuidado, ele acaba recebendo esses elogios para si e acaba dando no que está dando agora, no que está acontecendo com o Bolsonaro. Será que em algum momento ele não recebeu a adoração que era de Deus para si e está sendo punido, pastor Carlos Cardoso? Eu na realidade tive 2 vezes com ele, né? As 2 vezes. Já com ele? As 2. Tem vídeo dele lá no falando pro. As 2 vezes que eu fui com ele, eu falei que ele estava. Eu falei exatamente isso. Eu falei: todos os pastores que estão à sua volta, eles falam que é tempo de paz e prosperidade e a solução para o Brasil é o arrependimento. Na última vez, foi o dia que ele foi para a Rússia, foi quando ele chegou na Rússia, né, e começou a guerra. E eu falei muito tempo com ele, eu falei: olha, Deus não falou para Nínive se arrepender. Deus falou que Nínive seria destruída. E o presidente, o líder de Nínive, chamou o povo ao arrependimento. E eu falei: o senhor, como presidente da nação, pode chamar o Brasil ao arrependimento. E, infelizmente, é o que você falou, né? Por exemplo, da primeira vez, que foi bem na pandemia mesmo, em lockdown e tal, os repórteres da CNN, SBT, Globo, todos me chamaram depois e falaram: o senhor foi o único pastor que veio aqui e falou a verdade. Porque todo mundo vem aqui só para elogiar ele e nunca confronta ele. Só para ficar ali. Então, e era isso, né? Só que agora, cadê? Né? Aí vem, e aí a gente vê outra questão que a gente tocou aqui, e eu perdi muito seguidor na campanha, porque eu já alertava que ele ia perder. A The Economist é um termômetro mundial que já mostrava ele perdendo a eleição. A The Economist, no mês de setembro, antes das eleições, já colocou Marina Silva como ministra do Meio Ambiente. E quando o povo foi para frente do quartel, eu comecei a falar: saiam da frente do quartel, que não vai acontecer nada. Então, e aí o povo se revoltou. Muita gente chegava: o senhor virou comunista. Tem até um vídeo seu no trio elétrico. Sim, falando na Avenida Paulista lá, falando, né, que a solução para o Brasil não é Bolsonaro, a solução para o Brasil é Jesus e tal. Só que a gente vê aí uma questão que as pessoas, elas colocaram toda a confiança apenas em um homem, não em Deus. E estava fora. Você não via, porque o que dá a entender, como o pastor Zaid acabou de falar, né, que é muito importante que as pessoas entendam, que até agora, nesse exato momento, a igreja evangélica não entendeu. A igreja não está entendendo o que está acontecendo. Deus chamou o povo para arrependimento. Deus fez o que fez para mostrar para a igreja que ela precisa se arrepender. E o que nós estamos vendo? Os líderes que apoiavam o Bolsonaro, tudo silenciado. Você vê até com a questão do Silas Malafaia, a maioria abandonou ele. É na hora da guerra. Na hora agora, São né? Cadê? Amigos, né? E você vê o quê? Não há em nenhuma mensagem de todos eles um espaço. Precisamos nos arrepender do nosso pecado e até se arrepender da idolatria também do Bolsonaro. Não tem essa questão, a necessidade de um arrependimento. É uma mensagem que eu carrego no meu coração, ela é profunda, porque o caminho para uma mudança é o arrependimento. E a gente não vê espaço em falas, em posicionamento religioso, chamando o povo a se arrepender. E é um detalhe aqui, até nas manifestações que nós estamos fazendo, que pastores que eu admiro e respeito estão fazendo, manifestações políticas, pro anistia, que é válido e louvável, válido, mas o que está faltando? Precisava fazer uma manifestação dessa aí, mas apregoar um jejum, sim, apregoar o arrependimento, sim, né? Sim. Uma proclamação do dia de santidade ao Senhor, como Israel fazia, né, pastor? Porque, além de ser algo natural, ideológico, é também algo muito espiritual, conforme o Senhor sempre fala. Sim, porque depois de um jejum, igual o pessoal, os judeus fazem muito, o Yom Kippur, por exemplo, os judeus dizem que a questão de Nínive foi bem nesse período de Yom Kippur. Sim. Então, tem um peso isso no mundo espiritual muito grande.
sabe? De um povo se arrepender, de um povo se quebrantar. Eu falei aqui, acho que eu ia falar live passado, podcast passado, são 4 coisas que mudam decretos. Uma delas é arrependimento, é techuvá. Quando a pessoa se arrepende de fato, aquilo muda um decreto na vida dela. Olha só, Êxodo capítulo 2, versículo 23. O povo está escravo, mas eles clamam a Deus, pedindo para Deus libertar eles daquela escravidão. O que Deus faz? Deus é estrategista, Deus é um Deus de guerra, ele é Adonai de Savaot, Senhor dos Exércitos. Deus já tinha preparado quem? Moisés, para libertar o povo. Então Deus é Deus. A partir do momento que a nação brasileira, o povo de Deus, a igreja do Senhor, de fato se levantar, com certeza vai mudar. Depois tem outro padrão, Esther, Hadassah, mesma coisa, perseguição. Olha só, sentença de morte. Que você acha que a mãe é parecido hoje no cenário político? E a Bíblia diz assim, ó, em Êxodo, e ouviu Deus o gemido do seu povo e por isso desceu para livrá-los, né? Olha só. Aí você pega a Amã. A Amã liberou um decreto, uma sentença. O que Esther faz? Não, vamos apregoar um jejum de 3 dias. De 3 dias. A sentença foi quebrada e aí a gente sabe, né? É pregação de muita gente. A forca que foi preparada para Mardoqueu, quem entrou nela foi Amã. Então a igreja, ela tem ferramentas espirituais. Olha o que a Bíblia diz. As nossas lutas não são carnais, mas sim espirituais. As nossas armas, perdão, não são carnais, mas sim espirituais e poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então a gente tem armas espirituais, a gente tem ferramentas espirituais que a gente como igreja tem que utilizar. Agora, em que sentido? Oração, jejum, perdão, porque a gente tem que perdoar esse povo. Alexandre de Moraes tem que liberar perdão para ele todo dia. É preciso. Mas é verdade, porque o povo fala mal, mas o povo não ora pela pessoa. A gente está indo na contramão do evangelho. As pessoas criticam, falam mal do Lula, falam mal do Alexandre de Moraes, mas isso no espiritual, quem está vencendo? É o inimigo. Porque o que a gente tinha que fazer como igreja? Senhor, tem misericórdia da vida deles, traz salvação na vida deles, traz mudança na vida deles. Por mais que eles não se arrependam no mundo espiritual, não abro legalidade para o inimigo agir. Agora, quando eu fico murmurando, quando eu fico reclamando, quando eu fico lançando palavras, o inimigo está ganhando força. Por quê? A murmuração, a Bíblia diz, 1 Coríntios 10:10, é só ler lá. Aquele que murmura, um espírito de destruição acompanhará. Quando a nação só murmura politicamente falando, quem age? Espírito de destruição. É o que a gente vê na nação brasileira. Então a gente precisa se levantar como igreja. Precisamos parar de murmurar e começar a declarar. Claro, a gente sabe aqui, igual o pastor Cardoso, outros pastores vêm aqui e fazem abordagens no sentido, né, de cenários, o que pode acontecer, o que não pode acontecer. Normal isso, mas nós como pastores e como igreja não temos que murmurar. Nós temos que se levantar, orar, clamar pela nação. Porque certamente, pastor Fábio, Deus visitará a nossa nação.